Olá, estamos de volta e agora com a professora Ana Maria Caramujo, que está com a gente, né, no nosso curso de formação em naturopatia, dando a disciplina de psicossomática, né, que é um dos temas que você trabalha. Você trabalha com bastante coisa, né, Ana? Bastante coisa. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, Ana. Então, eu sou psicóloga clínica há 35 anos e tenho especializações em psicoterapia junguiana ligada à abordagem corporal, que é um dos motivos de me interessar pela psicossomática. Eu também sou musicoterapeuta. Uau! E atualmente estou fazendo um curso de arte-terapia e no semestre que vem me formo. Vou fazer um estágio bem bacana com sonhos e arte-terapia. Sonhos. Fica também a dica de alguém que quiser participar desse grupo, depois tem meu e-mail aí. Sim. E aí pode me contatar que eu vou fazer um grupo para o meu estágio. Eu trabalho com vários temas dentro do mestrado na psiquiatria e psicologia médica da Unicamp. Eu estudei a calatonia, que são toques sutis, que foi desenvolvido por um médico húngaro, o Dr. Sandor, que falando na psicossomática, esse trabalho de toques sutis leva a uma integração fisiopsíquica, uma autorregulação. Então é um trabalho espetacular. Falo de religiosidade, porque aqui nós vamos ver na abordagem junguiana, o Jung, na obra dele inteira, fala: o problema do homem moderno é um problema religioso, mas eu vou explicar que religioso é esse, não é profissão de fé. E dentro da musicoterapia, né, você também dá aula na graduação? Dou aula na graduação, da única faculdade que tem aqui em São Paulo. Sim, a FMU, é isso? Isso, na FMU, e lá falo sobre musicoterapia e desenvolvimento, sobre as abordagens da psicologia na musicoterapia, saúde mental, musicoterapia e saúde mental, outras coisas mais. Maravilha. Ana, é muito importante você trazer isso, né? Porque assim, a gente entende aí grande área, né, que é das práticas integrativas. A gente tem o curso de formação em naturopatia e sempre me questionam, por que, por exemplo, não tem musicoterapia, né? Ou por que não tem arte-terapia, né? E de fato, muitas outras disciplinas ficaram fora, mas que são disciplinas muito importantes também quando a gente pensa aí nesse universo das práticas integrativas, né? Até aproveitando, né, a sua expertise, a gente vai falar de psicossomática, mas fala um pouquinho para a gente dessa proposta desses dois, da arte-terapia e da musicoterapia. Então, a musicoterapia, ela se utiliza da música, das sonoridades, dos ruídos, dos sons, da música e dos seus elementos como ferramenta de tratamento, diagnóstico, reabilitação. Então, aquilo que a psicologia faz no verbal, a musicoterapia faz no sonoro musical. Na verdade, no corpóreo sonoro musical. Porque nós somos um ser integrado. Né? Então, o corpo é o principal instrumento do indivíduo. E através desse sonoro musical, nós vamos trabalhar nas diversas áreas. Área clínica, hospitalar, organizacional, educacional. Então, a musicoterapia eu vejo também como uma prática integrativa de muita importância. Ela já está no SUS também, no SUAS, porque realmente ela integra o indivíduo. Maravilha. E a arte-terapia? E a arte-terapia também, como a musicoterapia, trabalha no não verbal. A expressão do indivíduo através da arte-terapia, das expressões plásticas. E aí nós temos vários materiais, né? Então, giz de cera, carvão, tintas e vários materiais, argila. A própria argila e a própria propedêutica, a potencialidade desse material vai ajudar a lidar com determinados casos. Nunca a gente pode generalizar e nunca a gente pode colocar como uma receita. Cada caso é um caso, cada caso é singular. Mas o próprio material traz uma propriedade, por exemplo, alguém muito controlador, muito preocupado, muito estressado, que tem um cargo muito alto e que não tem tempo de relaxar, de se perceber. Não tem a possibilidade de errar, né? Isso. Nós não vamos usar uma matéria dentro da arte-terapia que o deixa mais rígido. Não, vamos usar as aguadas, vamos usar a aquarela, as tintas, vamos usar algo que ele, aos poucos, né? Tem que começar devagarinho, na linguagem dele, né? Isso, na linguagem dele.
e vamos, no decorrer do tratamento, deixá-lo mais livre. Alguém que é livre demais, tem uma dificuldade em lidar com a realidade, a gente precisa de materiais que o tragam para a realidade. Mais concreto. Então a argila ajuda muito e outros. Maravilha. Ana, eu participo de um projeto social lá em Rondônia, chama Acuda. E eles trabalham com presidiários. E por que eu estou lembrando desse projeto? Porque lá eles trabalham muito fortemente com a questão da arte-terapia. E é muito bacana ver aquele público em específico, né, que é atendido por essa ONG, que é a Acuda, e justamente o quanto a gente percebe que esse trabalho da arte, né, é importante a gente pensar nisso, porque nós estamos numa sociedade que de repente não tem a devida valorização dessas ferramentas, né? Inclusive a gente vê muito claramente em vários movimentos, né, em vários experimentos, onde a música também foi colocada, né, especialmente a música clássica, mas dos vários estilos, em comunidades, por exemplo, e crianças que tiveram acesso à música, o quanto isso é transformador na história daquele indivíduo, né? Então a gente tem inúmeros casos, né, de pessoas que de fato transformaram a sua história a partir da arte, a partir da música, né? Você vai falar também, né, como você falou, de espiritualidade, né, religiosidade. E aí a gente compreende as 4 grandes áreas do ser humano, né? Arte, ciência, política e religião / espiritualidade. Bom, mas você veio aqui para a gente falar sobre psicossomática. Então vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer então você, Daniel, pelo convite, a Ibram, e essa semana, né, Nature Week, que é espetacular. Parabéns pela iniciativa. Obrigado mesmo, e com certeza a sua participação vai enriquecer muito aí o nosso aprendizado. Só antes de você entrar especificamente na psicossomática, né, existe uma expectativa, né, e aí eu já falando da minha experiência como coordenador e como professor, dos nossos alunos, que ao chegarem nesse módulo, eles irão entender qual que é o sintoma, qual é a emoção que está por trás, né? A gente tem diversas abordagens aí da metafísica ou da psicossomática, e eu particularmente, por também ter uma formação no Jung, né, junguiana, uma especialização em junguiana, trago, e por isso que vocês estão conosco, né, nesse projeto, trago justamente que não é necessariamente uma receitinha, né? Você vai falar para a gente sobre isso? Vou falar sobre isso. Nada de receitinha, nem na psicossomática, nem na musicoterapia, nem na arte-terapia. Quando nós lidamos com o indivíduo, ele é um universo único, exclusivo, singular. Cada caso é um caso. E por isso que a gente precisa estudar sempre e estar muito inteiro para o nosso cliente-paciente. Eu não gosto muito de cliente, porque cliente é do banco. Mas paciente eu também não gosto porque é passivo. Mas então cliente-paciente, né? Nós precisamos estar inteiros para a gente saber o que fazer com cada situação. E aí vem a experiência, o estudo e tudo isso. Eu falo para os alunos, não ficam preocupados, não há receita. Né? Mas dá para ter uma compreensão. Eu estava aqui com o cartão do Gilson e você estava escutando aqui, né, a palestra do Gilson, e você tem uma experiência particular, né, sobre as ele falou sobre uma planta que é a barbatimão, e eu ia comentar, mas eu não sabia se eu podia, porque eu estava como telespectadora. A minha mãe foi diabética e no fim da vida dela teve várias complicações. E graças ao barbatimão, e foi alguém, porque vem do Cerrado, é difícil de encontrar, uma amiga da minha irmã trouxe e curou a ferida do pé e, portanto, ela não precisou amputar o pé. Então, assim, a fitoterapia, realmente, ela é muito importante. As pessoas, às vezes, pensam, mas é chazinho. Não, é como ele falou, né? Pode curar e pode matar, né? Sim. Então, mas foi uma experiência muito bacana e eu assim, valido esse trabalho da fitoterapia. Muito bom. Tá bom, gente. Então, a psicossomática na abordagem junguiana. Então, primeira coisa, o Jung, um psicólogo, um psiquiatra suíço, que se preocupou muito com o indivíduo de forma integral, Daniel. Então, ele se preocupa com o indivíduo tanto no corpo, quanto na psique, quanto no espírito. Ele traz esse homem de forma integral. A psicologia junguiana é uma psicologia profunda, é uma psicologia que vai sempre ter como foco não buscar porquês, mas buscar paraquês. Ela é propositiva,
ela quer saber para que eu preciso passar por determinada experiência. E ele vai dizer, nada é por acaso. Então, assim, ele é místico? Não, ele é cientista. Então, primeira coisa, vamos tirar isso de lado. Jung não é um místico, Jung é um cientista. E é um cientista que buscou essa integração do indivíduo e ele acredita que nessa integração é que vai se dar a saúde psíquica, física, mental e espiritual, né? E que ele traz, imagine uma esfera, e ele vai trazer que é o self, a totalidade, a unidade, vem tudo desse self, que é tanto a esfera total, né? O todo e a totalidade, o completo, como o centro, que é o centro organizador da psique, né? Mas eu vou deixar isso mais claro ao longo da minha fala. E aí é importante a gente pensar assim, né? Sempre que eu penso no Jung, e justamente o que você trouxe, né? Para quê, né? Então, a função. E aí a gente passa a olhar a doença ou o processo de adoecimento, a enfermidade, como uma função, né? E aí a pergunta que a gente faz é, naquele indivíduo, para que serve aquela doença? Isso. E assim, e também nós temos que ter em mente, gente, porque assim, estamos numa sociedade ocidental capitalista. E eu acho importante, eu sempre começo minhas aulas e as minhas palestras falando sobre religiosidade, de acordo com Jung, e sobre essa integração, né, desse todo, lembrando que o nosso corpo envelhece. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, vamos envelhecendo, portanto, adoecer e morrer faz parte do processo. É uma das coisas. Porque na nossa sociedade capitalista, adoecer e morrer passou a ser fracasso. Mas isso não é correto. Né? Não se fala de morte. Né? Agora a medicina está voltando a olhar o indivíduo mais integralmente, então quando percebe que não tem muito mais o que fazer e são cuidados mais paliativos, volta para casa para estar em companhia dos seus familiares. Porque o que acontece? As pessoas também ficam morrendo de medo, põem no hospital para morrer, mas morre sozinho, triste, numa UTI muitas vezes. Ana, eu estou com uma situação, né, familiar, onde o meu avô tem 92 anos e ele está nesse processo, né, do envelhecimento e um processo de adoecimento mais grave. E ele mora no Piauí, né, eu fui lá para vê-lo e para cuidar dele durante um período, e eu percebi muito naquele ciclo familiar o quanto é difícil enfrentar o sofrimento alheio. Muito difícil. Então muitas pessoas, inclusive da própria família, não vão vê-lo para não vê-lo sofrendo daquela forma, né? Então, qual é a minha dica para essas pessoas? Mesmo que seja difícil, vá, porque para ele é importante. E a gente precisa... E de certa forma para a gente também. Para a gente também, porque não vai ser bom você fazer esse último acompanhamento com a pessoa, porque, gente, a morte é só uma passagem. Né? Para quem crê em algo maior, e o Jung não é de profissão de fé, mas ele acredita em algo maior. Então, o que ele vai dizer? Que é muito importante ter essa conexão do eixo ego-self. O ego é o núcleo da consciência, daquilo que a gente sabe o que está fazendo, está em vigília, está consciente do que está acontecendo. E o self é essa totalidade que de lá vem tudo. Tem o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os arquétipos, está tudo ali que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. O que ele vai dizer, é importante manter esse eixo, essa conexão do eixo ego-self. Quando há uma ruptura desse ego-self, é que há a doença, tanto física quanto mental. Então é importante... Por isso que ele diz na obra dele inteira, o problema do homem moderno é um problema religioso. A religião para ele é a manutenção desse eixo ego-self, onde o ego sabe que ele é limitado e que ele tem algo maior do que ele. Para quem tem crença em uma divindade, em Deus, nos deuses, vai acreditar nisso. Para quem não tem, pode ser o cosmo, o universo. Mas há
a compreensão de que nós somos pequenos e o ego é muito pequeno e não controla nada, porque as pessoas têm a falsa ideia de que a gente tem controle de tudo. Inclusive sobre a morte, né? E sobre a saúde o tempo inteiro, né? Então faz parte da vida. Tem que começar a entender. Você comentou das médicas, né, se interessando mais por isso. Eu sempre destaco nas aulas um trabalho brilhante da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que fala muito desse processo de morrer, né? Ela trabalha com cuidados paliativos, né? E como o próprio médico ou profissional da saúde, ele também não está preparado ou habituado a lidar com esse morrer, né? Isso. Não há um preparo para os médicos na formação sobre essa psicologia do lidar com o outro, né? Sim. Então, muitas vezes, para se distanciar, para não se envolver a mais, ele dá uma distância um pouco também a mais do que precisaria. Tá. Mas hoje a medicina está mais humanizada, né? Sim. Com todas essas propostas integrativas, o médico está voltando a ter uma visão. Tá. Ana, você quer travar a sua cadeira? Porque eu quero. Peraí, só um pouquinho. Eu quero, obrigada. Vê se está indo para trás. Agora melhorou, tá bom. Obrigada. Então, gente, dando continuidade aqui, quando a gente pensa nessa abordagem junguiana, então ele tem como foco o diálogo sempre do consciente com o inconsciente, como eu venho falando. Tá. E o corpo, como que o Jung entende? Que o corpo, ele sonha, essa é a maneira que eu falo. O corpo sonha através do sintoma, sonha através das doenças, ou seja, o inconsciente se manifesta também no corpóreo. Se manifesta no sentido de se expressar também. De se expressar. Então, como é que o inconsciente se manifesta? Através dos sonhos, através dos atos falhos, da fantasia e também se expressa através dos sintomas e da doença. Por isso é importante uma maior compreensão sobre o para quê, sobre essa função nesse momento para mim, nesse momento de vida que eu passo. Ana, dentro dessas que você forma, né, de se expressar, existe uma hierarquia, primeiro sonhos ou não? Não existe uma hierarquia. Aí eu também penso, Daniel, pela minha experiência clínica de muitos anos, que tem a ver com os tipos de personalidade, porque o Jung vai dizer dos tipos de personalidade, pensamento e sentimento, que faz parte do eixo racional, e sensação e intuição, que faz parte do eixo irracional. Tá. Então, e isso vai sendo arranjado onde tem uma função principal, a mesma desse eixo, a oposta a esse que é principal vai passar a ser inferior. Então, se é um pensamento principal, o sentimento vai ser inferior, e esse está mais inconsciente, mais arcaico. E o nosso trabalho da vida, o trabalho hercúleo, é trazer esse conteúdo para a consciência, esse desenvolvimento de personalidade para a consciência. Tá. Ana, a gente poderia pensar aí num personagem para deixar mais claro para quem... Podemos pensar esse pensamento aí que você está falando. Então, o tipo pensamento é um tipo muito objetivo, pragmático, prático, aquele que resolve tudo de uma forma muito objetiva. Tá. O tipo sentimento, ele tem mais julgamento de valor. Tá. Ele vai dizer, aquilo é bom, é ruim, serve, não serve. Ele tem mais questões de julgamento de valor, né? E aí, se tiver desequilibrado, ele tem mais dificuldade de decidir entre essas coisas ou não? Vai ter mais dificuldade. Então, por exemplo, um sentimento inferior... Tá. Então, o pensamento, às vezes ele é muito bom. Vamos pensar num juiz, que tem que ser bom pensamento e tem que ter uma relatividade muito grande, né? Ele vai precisar fazer um julgamento imparcial, né? O tempo inteiro. Então, ele tem que ter tudo isso muito bem equilibrado, né? Se ele não tiver equilibrado, ele pode ser parcial. E se ele for parcial, isso não é bacana. Então, vamos pensar num juiz tipo... introvertido. E aí, pensamento introvertido, o que ele tem de melhor tá para dentro e às vezes ele não consegue. Mas isso é tão complexo, Daniel, que é um curso à parte. Mas é só para explicar que dentro dos tipos de personalidade, então, o que eu acredito, também como musicoterapeuta, que o tipo sensação, que é muito levado pelos 5 sentidos que a gente tem, né? Então, visão, audição, tato, paladar, olfato, e ainda poderia ser o quinto, né? A quinta essência, mas
A pessoa que é sensação, ela tem uma tendência maior a psicossomatizar. Tá, entendi. Tá? Porque é a sensação. Porque é a sensação. Então o corpo vai falar muito. Entendi. Ah, tô triste, chateada, tive uma decepção. O corpo grita. Tá. Né? E a gente vai perceber que desde criança, algumas crianças são mais sensíveis a situações adversas e ficam doentes com mais facilidade, por exemplo. Tá. E poderíamos pensar em técnicas diferentes para esses tipos diferentes também? Também. Que fariam mais sentido, né? Sim. E aí dentro da musicoterapia, dentro da arte-terapia e dentro da própria psicologia, a gente vai utilizar situações onde a gente vai fazer o indivíduo ter mais consciência disso que fica difícil para ele perceber. Muito bom. Então, os sintomas e as doenças são compreendidas, então, como manifestação desse inconsciente, como eu falei, né? E o Jung, ele vai dizer que esse corpo é constituído de corpo, psique, que é representado pela ânima e ânimos, que eu já vou explicar o que é, e o espírito que está fora daquela compreensão racional no sentido epistemológico, está fora do campo da epistemologia e do conhecimento. É algo mais abrangente, algo maior, que nos dá a vida, né? Que está ligado com essa questão mais do sutil, do corpo sutil, né? Para quem estuda essa área. Tem um livro muito legal do Mindel que vai falar sobre o corpo onírico, os corpos sutis, e lá vai dar para saber um pouco sobre isso. Então, eu trouxe um pouco dos conceitos do Jung para a gente falar um pouco para as pessoas entenderem, né? Sim. Então, ele traz primeiro um conceito muito importante, que são dos arquétipos, que é do grego arque, que é antigo, e tipo, que seria impressão. Lembra do jornal? A impressão do jornal. Então, é uma forma, uma impressão. Ele vai dizer que todos nós, ao longo da existência da humanidade, nós trazemos dentro da nossa psique profunda várias situações arquetípicas que não são só da nossa personalidade, das nossas experiências familiares, mas desse todo, né? Que é esse arquétipo. Então, uma pessoa que vive no Brasil pode sonhar com uma tradição aborígene da Austrália, né? Que ele nunca teve contato, e aquilo trazer um símbolo maior para ele, onde ele vai buscar a compreensão desse símbolo. Então, tudo para o Jung tem que ter uma compreensão simbólica. Então, ele vai dizer assim, a vida, a saúde da vida também está ligada a essa compreensão simbólica, a gente buscar um sentido da nossa vida, né? E aí quando esse encontrado sentido diminui a probabilidade de você somatizar, é isso? Ou não? Depende, sabe, Daniel? Isso é tão difícil de colocar, porque vai ter pessoas que vão somatizar uma vida inteira. Mas o que a gente sabe quanto mais conscientes tornarmos o nosso inconsciente, menos sujeito àquilo que a gente entende por destino. Jung fala de uma maneira diferente, mas é isso, resumindo o que ele fala. Então, assim, quanto mais conscientes nós estivermos de nós mesmos, menos adoecimento, porque mais integrado, busca mais essa conexão desse ego com esse self, mais integração e diálogo dessa consciência com esse inconsciente. Não é ficar achando, banalizando coisas, mas compreender, por exemplo, tudo bem, a gente está em São Paulo, aqui tem violência, no Rio de Janeiro tem violência, mas puxa, tem pessoas que foram assaltadas 20 vezes no mesmo mês. O inconsciente está mandando recados muito claros. O Jung, por exemplo, fala do assalto, o ladrão da própria casa. Ou de nós nos assaltarmos, nós nos roubarmos. E muitas vezes a gente está deixando de aproveitar algumas possibilidades na vida e aquilo acaba atraindo, então, pelos complexos que nós vamos adquirindo. Então, vou falar sobre esse... É complicado e complexo porque dá a impressão assim, então eu sou responsável por tudo na minha vida? Sim. Até os 13 anos de idade, não. Mas depois dos 13 anos de idade, sim.
Nós somos os protagonistas da nossa história. Eu gosto muito disso na visão junguiana, sabe? Porque assim, chamar para si a responsabilidade, né? Chamar para si a responsabilidade da sua existência. Né? Então, o que é o complexo? Imaginem um conglomerado, imagine uma porção de geleia de morango. Quando você coloca numa pedra de mármore branco, numa mesa branca como esta, o que você vai visualizar? As sementinhas, não é? Aquelas sementinhas seriam as nossas experiências na nossa vida, adquirida desde a barriga da mãe, desde a gestação, de ser amado ou não amado, ser rejeitado ou amado, ser abandonado ou ser cuidado, várias situações. Isto vai sendo colecionado pelas experiências. Compartimentos. Isso, e vai virando, então, um complexo, porque vai tendo uma carga afetiva muito grande e isso tem uma força energética. Que se não tomar, então, e que de um tempo para depois da vida, aquilo passa a ter uma autonomia. Esse é o complexo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um complexo materno positivo, a mãe superprotetora, por exemplo, é um complexo. A mãe superprotetora, ela tem um aspecto bacana? Tem. Ela cuida demais. Mas qual é o aspecto difícil? Ela cuida tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que fica muito difícil para esse filho se independer emocionalmente. E que muitas vezes não vai conseguindo. Se esse complexo materno você não compreender que está atuando na sua vida de uma maneira autônoma, pode vir para o corpo e se tornar uma doença? Sim, pode vir para o corpo, tornar-se um sintoma e depois uma doença. Né? Então, muitas vezes, a não integração do complexo, a não integração do complexo de sombra, que seriam os conteúdos desconhecidos, aquilo que eu não sei sobre mim mesmo, não forem integrados de uma forma adequada, tudo isso vai virar um sintoma, uma doença. Ana, no curso de formação em naturopatia, a gente aborda sempre a questão da importância do autoconhecimento, né? Autoconhecimento é uma palavra até meio vazia já nos últimos tempos, né? O que você poderia dizer disso, né? Que você está falando daquilo que eu não conheço de mim mesmo, né? Isso, eu sempre falo para os alunos da naturopatia. Olha, é muito importante que nós nos cuidamos, que a gente passe a nos cuidar de uma forma integrada. Então, tanto com atividades físicas, a parte médica do corpo, clínica, mas também do espiritual, cada um na sua crença, na sua conexão, ou meditando. Então, cuidar do espiritual e também cuidar de fazer uma psicoterapia, ou uma terapia, ou uma musicoterapia, ou uma arte-terapia, né? Buscar o autoconhecimento. Porque como que vai se formar terapêutica sem se autoconhecer? O autoconhecimento é importante sempre. Tá, muito bom. Aí tem os outros conceitos, pessoas. Tem os outros conceitos. Então, o inconsciente coletivo, por exemplo, é um conceito que é esse inconsciente que abrange toda a humanidade. Então, Jung vai um pouquinho além do Freud, que vai falar só do inconsciente pessoal, que é do nascimento à morte. O Jung vai dizer, vem antes e, quiçá, continua, né? Eu falei do complexo, a persona é um conceito muito interessante, que a persona vem da palavra grega, né? De máscara, personagem, são os papéis que nós desenvolvemos na nossa vida e são necessários. Nesse momento eu sou a professora que dá aula na naturopatia, estou falando para esse público, eu sou professora nesse momento, né? E dando essa palestra. Eu, como esposa, tenho um outro papel a desenvolver. E é importante que eu me adapte a cada papel. Então, é necessário. Agora há pouco você estava escutando a palestra, né? Isso, agora há pouco eu era telespectadora. E assim é importante que a gente se adapte. A persona é importante para que a gente se adapte às diversas situações. E ela intermedia o ego na relação do ego com o meio ambiente. Né? Depois ele vai falar sobre sombra, né? Que são esses conteúdos desconhecidos. Então ele diz, olha, quanto maior a luz, eu estou cheia de luz hoje aqui, que eu tenho câmeras. Então, quanto maior a luz, maior a sombra.
Se eu ficar muito perto, a minha sombra vai ultrapassar o meu tamanho. Sim. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente se esforça muito em fazer só o bem, ser só bonzinho, só bacana, mas tudo isso porque foi incutido, e a gente não se permite ser sincero, dizer um não, né? Para alguém quando necessário, dar um limite, né? Isso vai ficando grande, como uma grande sombra. E se eu não souber que isso está crescendo lá dentro, também vira um complexo e vai tomar conta do ego. Tá. Aí passa a agir diante daquilo que você tanto temia. Por exemplo, alguém que de repente no trânsito para o carro, sai e vai socar o motorista de trás. Foi alguém, então, ele está atuando a sombra, né? Sim. Porque ele não se deu conta de que, sei lá, aceitou 1000 coisas, não se cuidou, não teve o autoconhecimento, o autocuidado, e de repente se estressa. Um dia de fúria, né? O filme. Sim. E eu acho que eu sempre vejo também uma certa confusão no conceito de sombra. Sombra como conceito de oposto ao que está no consciente, né? Isso. Então, sombra não tem um juízo de ser bom ou mal, não, né? Ótimo, Daniel. Eu sempre digo, olha, às vezes na sombra nós temos o que tem de mais rico em nós. Sim. Então, hoje em dia, eu sou mulher, então eu vou falar. Hoje em dia, nós mulheres ocidentais, professoras e que nos desenvolvemos intelectualmente, às vezes deixamos na sombra a nossa natureza feminina. Sim. E que temos que resgatar. Sim, perfeito. Senão vira doença. E vira mesmo. Não é brincadeira. Aí ele vai falar de ânima e ânimos, né? Que a ânima é uma palavra grega que vem de alma. Então a ânima é a contraparte feminina numa pessoa com uma atitude consciente masculina. Hoje eu prefiro falar assim. Tá, ok. E não entrar nos gêneros, mas Sim. ele falava como homem. Sim. Mas hoje a gente pode falar assim porque eu acho pode que adaptar, mais, né? Que pode adaptar. E o ânimos é a contraparte masculina que está no inconsciente de uma pessoa que conscientemente atua como mulher, como feminino. Então, assim, por exemplo, eu sou mulher. Tá. Então, na minha consciência, eu tenho um feminino, uma natureza feminina. O que seria meu ânimos? O que representaria o ânimos para mim? Essa possibilidade de estudar, de me desenvolver profissionalmente, de liderar, de conseguir me sustentar, de conseguir tudo que está ligado à consciência. Porque o feminino, se a gente for pensar simbolicamente, vamos pensar no símbolo do feminino. Ele está mais ligado ao inconsciente, portanto, mais ligado à noite, à lua, à obscuridade, ao mistério. Aquilo que os indianos ou até mesmo os chineses falam de yin yang, né? Dessas polaridades. Né? Muito bem colocado, Daniel. O Jung é um estudioso das tradições ocidentais e orientais. E ele, então, se baseia muito nesse modelo do Tao sobre Yin e Yang, que vai falar sobre essa integração desses opostos. Ele está o tempo inteiro buscando essa integração. Perfeito. Então, uma pessoa com atitude consciente feminina precisa integrar a contraparte masculina e vice-versa. E isso também vai depender dessa integração do indivíduo como um todo. E às vezes até o próprio corpo, né, a própria expressão, né, quando a gente vê grandes líderes, né, por exemplo, Angela Merkel, né, a própria Dilma Rousseff, né, são figuras que apresentam a masculinidade, inclusive na expressão corporal. Isso. Né? Eu vou lembrar agora, vamos falar de uma que está bem longinha, né? Sim. Margaret Thatcher, isso, a Dama de Ferro. Sim. Então, o que ela mostrava, né? A persona dela é uma persona muito forte, né? Então, a persona dela mostra que ela atuava muito por esse ânimos. O que não pode é só atuar pelo ânimos, porque toda atitude unilateral traz adoecimento. O inconsciente está sempre tentando compensar a consciência. Portanto, gente, as crises, os adoecimentos, nós não temos que nos revoltar e sim agradecer. São oportunidades de crescimento. É tão difícil isso, né? É tão difícil isso, quando a gente passa. Mas eu posso dizer até pessoalmente. Depois, se você quiser, eu até falo no final. Mas quando a gente faz isso e não se revolta e compreende, então, agradece, cura do adoecer, a cura muitas vezes depende dessa
dessa compreensão simbólica desse adoecimento. Isso é uma coisa muito, muito forte, muito séria, né? Mas eu sempre falo assim, quando apresenta um sintoma, bate um papo com ele, né? É isso. Então, algumas vezes aconteceu de perder o sono, né? E aí você bate um papo com a sua insônia, né? Porque eu atendo muitas pessoas, por exemplo, que falam assim, não tenho tempo para nada, tal. E de repente essa pessoa apresenta uma queixa da insônia, né? Olha o tempo que você tanto pediu, né? E aí se a gente simplesmente remediar, tomar um medicamento ou sei lá, qualquer um subterfúgio, para não ter contato, né, com o significado, com o símbolo disso que está sendo apresentado. Então, você trouxe uma coisa muito importante. Não são poucas pessoas que sofrem de insônia hoje em dia. Ou seja, relutam até de entrar em contato com esse inconsciente na hora que deve dormir, desligar a consciência. Não consegue se desligar. Então, é uma coisa para a gente pensar. Para que eu não desligo? Sim. E outra coisa mais comum ainda, né? Você pensa em resfriado, né? O que o nosso corpo pede quando está resfriado? Descanso, né? Isso. Mas a gente vê... Vitamina C e cama. É isso. Carinho, né? Atenção. Carinho, atenção, aquietamento. É isso, exatamente. E aí você escuta uma propaganda na TV assim, se você é como eu e não pode parar, tome um medicamento X, né? Olha a mensagem, né? Então. Né? Ou às vezes o indivíduo está tão tenso, né? Está tão sobrecarregado que o corpo dele se expressa, sei lá, através de uma conjuntivite. O que estão pedindo? Então, eu vou aproveitar parado, né? e vou fazer a citação do Eliade, Mircea Eliade, que sim. tem um livro que fala sobre o sagrado e o profano. É o sagrado, o livro dele. E ele vai falar que tem duas formas da gente viver. Ele é bem junguiano também. E ele vai falar, a gente pode viver a vida de uma forma sagrada, onde a gente percebe e respeita o nosso tempo, e respeita o nosso inconsciente, e respeita todo esse processo de integração, ou viver uma vida profana, que é acordar e fazer tudo como um autômato todos os dias da vida, sem reflexão, sem compreensão do símbolo, sem compreensão do sentido da vida. E aí, Ana, o que eu vejo também é que a gente está numa sociedade que dificulta bastante esse contato, né? Para todos nós, eu me incluo Sim, nisso. claro. Não pense que eu estou acima disso, não, eu me incluo muito nisso. Porque a gente está sempre correndo, trabalhando, fazendo mil coisas. É isso aí. Né? Eu falei do self e ele vai propor também a individuação, que é um conceito onde é um processo de vida. Então, o envelhecimento para a psicologia junguiana, ela traz desenvolvimento. Diferentemente do que nós ocidentais entendemos como é o fim, é a doença, é a desgraça. Não, a psicologia junguiana entende como desenvolvimento, é um processo de desenvolvimento. Poderia falar que é o arquétipo do sábio, é isso? Isso, o arquétipo do sábio, da sábia, né? É um momento onde você não tem mais que responder à sociedade pelas regras, ou não, você vai tirar todas as regras, mas assim, você não tem mais as preocupações de ser o que a sociedade espera de você, mas é aquele momento, o que é individuar? É tornar-se aquilo que você é de fato. Então, por isso que muitas vezes, na meia-idade, se procura um plano B. Então, por exemplo, eu vejo nos meus cursos de pós-graduação, inclusive na naturopatia, inclusive na naturopatia, as pessoas buscando isso que faz sentido para essa integração desse cérebro. Certo. É muito bonito. É lindo, né? É lindo. E aí a gente pode pensar assim, que a vida só quer que você seja você mesmo, no final das contas, né? Só que você... que não é tarefa fácil, né, Daniel? É tarefa difícil. É verdade. Ser a gente mesmo nesse mundo maluco e atribulado. Então, mas a gente tem instrumentos para lidar com esses desafios, né? Eu trouxe uma imagem sobre o arquétipo, né? Porque o arquétipo se manifesta através da imagem, mas não só através da imagem, de um cheiro, de um paladar, de uma audição, né? Da lembrança de uma música, de várias formas, né? E os instintos estão muito ligados à psique e o corpo. Isso é um todo, né? É um todo. E isso tudo está se manifestando na gente o tempo inteiro. Certo. Também a gente não pode negar os instintos, viu? Porque o indivíduo se desenvolveu tanto intelectualmente, tecnologicamente, que esqueceu dos instintos.
Mas nós somos também animais. Na hora da sobrevivência, se você está atravessando uma rua, você percebe coisas que tá lá naquele teu sistema arcaico que você se defende e nem sabe como. Pulou para trás e veio o carro que poderia ter te atropelado. Isso é um instinto. A gente tem que estar muito atento aos nossos instintos e se a gente for pensar, a intuição está nesse campo. Então, não negue a intuição. Hoje me deu vontade de mudar de caminho. Mude o caminho. Todo dia eu faço o mesmo. Esse dia me deu vontade de mudar. Mude. E aí, muitas vezes, a gente tem resistência, né, de fazer isso, né? Porque acha assim, isso aí é bobagem, como se fosse algo supersticioso. Mas, na verdade, é uma sabedoria interna. Do seu corpo. Do seu corpo, da sua psique, né? Do seu espírito, do seu self, dessa totalidade. E aí, de novo, eu volto a reforçar essa questão que nós não somos treinados para isso, né? Nós não somos treinados a considerar os nossos sonhos, né? Imagina. A termos momentos de reflexão, né? A nos deixar levar, né? No momento adequado para o aspecto intuitivo, né? Então a gente perde esse contato e talvez nós tenhamos tantas pessoas, né, em processo de adoecimento, né? Isso, porque não ouviu sua intuição, né? Também tem. Também é uma das causas, né? Uma das causas. Aí eu falei da religiosidade, né, que não é a profissão de fé, não é estar dentro de uma igreja, mas buscar essa... Inclusive ele diz, muitas vezes tem pessoas que vão para a igreja para se proteger dessa conexão maior com o luminoso. É difícil entender isso, né? Jung é muito complexo. O que ele quer dizer? Que às vezes as pessoas têm medo desse contato com esse algo maior. E aí quer se proteger de uma outra maneira. E aí meio que seria entrar no automático dentro daqueles ritos, né? Isso. Não viver então não é uma religiosidade de fato. Hoje eu acho que a gente poderia falar de espiritualidade. O Jung usou religiosidade, se baseia lá no Otto Rank, mas eu acho que daria para falar de espiritualidade, que é algo maior, que não está ligado com religião, né? E eu já falei dessa conexão e que essa falta de conexão leva ao adoecimento e acho que Inclusive ele cita em algum momento que é necessário ter o aspecto externo, né? Ou seja, o teu rito, né? Você pode desenvolver internamente depois, né? Mas que em algum momento você precisa ter essa... Ele vai falar muito dos ritos de passagem, que é importante. Então, que também na sociedade ocidental se perdeu. Então, na nossa sociedade, qual era o rito de passagem do garoto para a vida adulta? Ou mais responsável aos 18 anos, era servir o exército. Caiu fora, né? Ainda na religião judaica, ainda nós temos, né, o Bar Mitzvah, né? Que é o momento onde ele vai poder carregar a Torá e ele é homem com 13 anos, né? Então é bem interessante isso. 12, né? Acho que para o judeu o menino é 12, a menina é 13 ou o oposto. Não estou bem certa, mas tem esse rito de passagem. Nas sociedades tribais, o garoto tem que ir para a floresta e pensar que está sozinho a noite inteira e enfrentar o bicho que vier. Na verdade, tem alguém cuidando dele que ele não sabe, né? Mas ele vai ter que passar por aquilo. Na nossa sociedade, não tem mais nada disso. Se perdeu. Então, a gente perdeu o contato com o sagrado. A gente ficou... Tudo bem que também foi necessário um desenvolvimento maior do intelecto. Um desenvolvimento maior, mental, tecnológico, científico. Então, isso é maravilhoso, mas a gente não pode perder esses outros aspectos da nossa vida, né? Sim. Aí eu trouxe uma fala da Denise Ramos na Psique do Corpo, porque eu gosto muito desse livro, e ela vai dizer, um complexo tem sempre uma expressão simbólica corpórea, por intermédio da qual podemos ter a chave para a compreensão da doença, que é o que eu falei. O complexo ele vai se manifestar no corpo. Então, curar essa doença é ter a compreensão simbólica desse adoecer. E aí eu trouxe uma figura falando um pouco de complexo, contando sobre esse conglomerado de experiências, afetos e sensações associadas ao núcleo arquetípico, que eu já falei, e a correlação disso nas neurociências, eles vão chamar também de memória implícita.
Então a neurociência já explica agora. Isso, e a memória implícita, ela vai ficando, começa lá quando a gente está lá afeto, né? Nós já temos memórias pelo tato, porque o primeiro ego é corporal, é a nossa pele, estamos envoltos nessa pele, né? E isso fica marcado, registrado no nosso corpo. Maravilha. Ana, você falou de ego, eu não sei se vai ter aí na sequência, né? Mas a gente, nas práticas integrativas, espiritualistas, né, universalistas, a gente costuma falar muito mal do ego, né? O que você diria do papel do ego? Então, não, gente, eu não falo mal, porque eu sou egóica, né? Eu sou egóica, então eu não falo mal do ego, não. A gente, só que é assim, durante a vida inteira nós temos que fazer um esforço muito grande para desenvolver esse ego e estruturar esse ego, porque quando nós nascemos, nós somos o seio da mãe, nós somos a mãe é o reflexo da gente, a gente não sabe quem sou eu, quem é o outro, somos indiferenciados, né? Com 2 anos, o bebê já não é tão bebê, com 2 aninhos ele já tem uma consciencinha desse ego. Que ele começa a falar, isso aqui é meu, né? Ele já fala telegraficamente, meu, água, ele quer água, né? Ele já fala ele já tem um eguinho. Com 5 anos, isso vai ter um pouquinho mais já, vai ter uma consciência maior. Por isso que depois dos 5 que já começa a alfabetização, que ele já tem uma consciência maior, né? Com 7 mais ainda e assim por diante. Então nós fazemos uma luta grande, porque a tendência é o quê? Ficar no inconsciente, no paraíso eterno, no jardim do Éden, né? A gente é uma força, então, estruturar o ego e crescer o ego e fortalecer o ego é uma força contra a natura. Mas nós precisamos fazer isso ao longo da existência. Só que nós temos que fazer isso na primeira metade da vida, na época das aquisições, e na segunda metade da vida, que é a metanoia para o Jung, nós temos que, o ego tem que reverenciar ao self, que é esse maior. Porque não basta só essas questões práticas da vida e das aquisições práticas da vida. Aí vem esse chamado interno, esse chamado mais espiritualizado, esse chamado dessa busca de integração maior, que seria o desenvolvimento desse sábio, dessa sábia. E aí a individuação, portanto. E aí a individuação, portanto. E individuação, gente, não se compra na feira nem no supermercado e não é tranquilo. Todo mundo passa por um processo de sofrimento para a individuação. Faz parte para todos nós. Você pode falar da sua experiência? Então, na minha experiência, né, eu sou uma pessoa que sempre fui muito saudável. No máximo eu tinha o quê? Ficava afônica, porque falo demais, sou professora. E tinha uma gripezinha, um resfriado, né? E em 2017 eu tive que enfrentar um câncer de mama. Minha mãe não teve câncer. Meu pai teve um bem simples, superficial de pele, mas na família do meu pai tem muitos casos. Mas minha médica falou que esse câncer meu não era familiar, né? Que é o carcinoma invasivo do ducto, né? E que tá ligado à divisão celular mesmo pelo envelhecimento. Eu tinha 57 anos quando eu descobri. Então a minha médica falou, olha, isso, Ana, é do envelhecimento das células. Falei, puxa, mas com 57 anos, doutora, me sinto tão jovial, né? Isso faz já 3 anos, né? Que eu tenho 60 agora. Ela falou, não, mas já começa a menopausa, né? Para algumas mulheres, tarará. Então, o que aconteceu, Daniel? Primeiro que foi um susto, né? Eu tão saudável, com um ego que achava que fazendo tudo certinho, dá tudo certinho, mas também não fazia tudo certinho. A gente acaba comendo mal, a obesidade, no meu caso, era um dos problemas, eu estava muito acima do peso, então sem atividade física. Eu quero participar disso para dizer, a gente tem uma parcela. Eu fui olhando todas as coisas, qual era a minha parcela, cuidei muito da parte médica, muito, mas eu falei, eu tenho que cuidar da minha parte espiritual. E me voltei para a espiritualidade na minha vida e procurei ajuda numa determinada religião que fazia sentido para mim. Perfeito. Mas, na verdade, eu fui eclética, acho que eu procurei em todas. Eu fui bem eclética. Eu falei, isso não é só dessa situação, tem algo a mais aqui.
acho que eu me afastei, acho que eu cortei esse ego self. E eu quero procurar isso não só na psique, na terapia, que eu fiz terapia por muitos anos, mas eu quero procurar também dentro dessa conexão. Não me revoltei, apesar de ter ficado muito triste, muito, é claro, decepcionada comigo mesma, porque falei, gente, como é que eu posso... Mas em nenhum momento eu me revoltei contra a divindade, contra Deus. Eu creio em Deus, mas eu nunca me revoltei contra isso. Falei, não, eu tenho que entender o que é isso. Então eu fui procurar qual era o complexo na minha existência. Eu sou uma pessoa muito egóica, professora. Eu me afastei da natureza feminina. Eu também não fui mãe. Eu não fui mãe. Naturalmente, eu não tenho problema, meu marido não tem problema. Nunca tomei uma pílula na vida, mas não veio. Então eu pensava, puxa, vai ver que meu corpo também se ressentiu disso. Mas foram perguntas que eu fui fazendo, porque na verdade não tem receita. Sim. Mas eu fui entendendo, mas aí eu pensei no mito, porque a gente estuda muito mito. Uma das coisas que a gente estuda muito dentro da psicologia junguiana é a mitologia. E tem um mito da Amazona que ela tira o próprio seio, o seio direito, que é onde eu tive, ela tira para ter um alvo melhor, acertar melhor o alvo. Então eu fiz todas essas perguntas. Eu sou uma pessoa de muitas metas, né? E eu tive que fazer uma mastectomia radical, uma reconstrução, consegui fazer a reconstrução. E eu tive uma compreensão maior disso. E felizmente estou aqui entre nós, entre vocês. Então assim, eu vejo a naturopatia também, Daniel, eu agradeço o convite para dar aula, porque a naturopatia me deu a possibilidade de falar sobre essas questões e, de uma certa maneira, também trabalhar de uma forma preventiva com as pessoas. Claro, com certeza. E o mais importante, Ana, obrigado por compartilhar a sua história, é que essa é a sua história, né? Então, cada uma das mulheres que estão com sofrimento parecido precisam, então, a gente compreender, né, naquele indivíduo que traz ali, né? E claro que eu também tenho consciência de que, na minha história, não terminou o meu ciclo. Porque se fosse para terminar... eu teria terminado. Sim. Então, às vezes, eu digo para os alunos, às vezes a morte é a cura. Né? E às vezes, mesmo se morrendo o corpo físico, houve a cura do corpo espiritual. A gente tem que ninguém percebe isso. Sim, verdade. A gente tem uma situação, né? Eu acho que você chegou a dar aula para essa turma lá em São José dos Campos, onde nós tivemos uma colega que entrou no curso, não me recordo se já era adoecida ou não, se ela tinha consciência ou não, mas que ela, né, teve o câncer, mas teve as aulas também, uma parte das aulas ela pôde estar conosco, né? Mas como ela foi enfrentando isso e como os colegas foram abraçando aquele processo, né? E aí a gente começa a entender algo maior, porque a gente quer tanto combater a morte que muitas vezes a gente não compreende que a morte é também um processo terapêutico e de aprendizado e de crescimento para todos. Porque faz parte da existência. E a natureza, independentemente de acreditar numa religião, a natureza nos mostra que há uma continuidade. Você planta uma semente, vira broto, que vira uma árvore e que dá fruto, e o fruto cresce, amadurece, apodrece, cai e vai virar de novo semente. Então, a natureza nos mostra que sempre há uma continuidade. E mesmo aquele tronco, né, já existem estudos mostrando que aquele tronco ele vai ser decomposto e está presente na próxima árvore, né? Isso. Então, mesmo quando não há este processo, tudo vai se reciclando. É uma pessoa muito sábia e que nasceu no Paraná. Em meio à natureza, e ele diz para mim sempre, observa a natureza é sábia, ela nos ensina. Então eu acho que a gente tem que observar a natureza, falando dessa integração dos instintos e da natureza também. Muito bom, Ana. Temos mais informações aí, acho que a gente até passou um pouquinho do horário. A Lucilene, que é dessa turma que a gente estava comentando, sempre está prestigiando aqui a nossa Semana da Naturopatia. Obrigado, Lucilene. Está falando aqui uma aula maravilhosa da Ana Caramujo. Eu quero mais uma vez agradecer todo o seu trabalho, todo o seu carinho e compartilhar conosco, né, suas experiências e conhecimentos e abraçar essa questão da naturopatia, né, e essa importância aí do Jung para o profissional naturopata, né? Porque a gente, dentro da naturopatia, dentro das práticas integrativas, a gente tem muitas linhas que oferecem receitas,
Muitas vezes, né, isso para os nossos alunos ele vem com uma expectativa, né? E como é uma expectativa, a tendência à frustração é grande, né? Mas é a gente compreender que é algo muito maior do que uma simples receita. E o que eu né? ensino eles? Você tem um sintoma numa determinada parte do corpo. Tá. Primeiro, pensa na função dessa parte. Para que serve? Tá. Né? A mensagem pode estar aí. Para você, como você entende essa parte? Como você representa essa parte? Legal. E aí você vai chegando a entender o que aquilo tem a ver na sua... Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Problema no joelho. Tá. Né? Sim. É uma coisa que a gente vai tendo, né? Então eu não falei da metanoia? Sim. E todo mundo depois da menopausa, mais velho, tem problema no joelho? Os que têm dificuldade do ego reverencial, o self, tem mais. Tá. Né? Sim. Que é o momento de se pôr de joelhos, de se reverenciar, né? Olha só. Pode ser, Sim. é uma das possibilidades. Sim. Outra possibilidade é um órgão de sustentação, ele está sustentando. O que está acontecendo? E várias outras coisas. Então a gente olhar aí as sensibilidades. Então, é bem importante isso e, mais uma vez, sou muito grato à sua colaboração aí conosco, né? E é isso, acho que o desafio de estudar sempre, de estar em contato conosco mesmo, né, para que a gente possa, de fato, compreender esse... Eu sempre falo também, Ana, né, dentro do desafio de ser naturopata, que não é muito fácil ser terapeuta, independente da área, né? Porque você precisa se dispor a conhecer o humano, né? E aí, primeiro o humano que é você, para você poder interagir com maior compaixão e empatia com os outros, né? E aí o humano, como o Jung traz para a gente, é multidimensional, né? Então, portanto, dá trabalho conhecer essas dimensões todas. A gente não vai ter medo do inconsciente, nem medo daquilo, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos monstrinhos. A gente tem que enfrentar, entender, não é matar, isso que é integrar, ter uma compreensão disso. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Espaço. Gente, a gente está encerrando aqui o nosso 4º dia de Natura Week. Amanhã a gente vai ter um encontro com o professor Paulo Amorim, que vai falar sobre medicina chinesa, e a professora Laura Cavalcante, que vai falar especificamente sobre o yoga. E o tema da palestra dela é Yoga e Liberdade. Que bárbaro! Então a gente vai poder falar de mais um recurso para a gente adquirir, né, esse autoconhecimento e tomar posse de si e ter a possibilidade de ser quem você de fato é, né? E a gente entende também que cada um de nós tem uma missão nessa passagem, não é isso? Isso, eu acredito. Então, e o Jung também diz, né? O meu inconsciente é o inconsciente que cumpriu sua missão. Eu não sei se eu tenho complexo de inferioridade, mas sempre que eu vou falar das coisas, falar o Jung fala isso, né? Não, mas não é. Não é que a gente reverencia ele também, né? Claro. Mas é isso mesmo. Eu acho que cada um de nós tem uma missão, né? E se a gente estiver inteiro na nossa existência, vai se aproximando, a vida vai mostrando qual é o caminho, porque a gente está inteiro e está vendo, está podendo enxergar. E aí a gente acaba vendo também uma outra situação das pessoas fazerem aquilo que não gostam, né, Ana? Isso também tem uma carga de adoecimento. Não, eu falo, às vezes a pessoa só trabalha naquilo que trabalha porque precisa pagar as contas no mês, mas faz com tanta raiva. Então, gente, outra coisa... Raiva, ressentimento, ódio, mágoa, são sentimentos que precisam ser transformados. Esses maus sentimentos nos adoecem. Né? Muito bem. A gente está numa sociedade bastante crítica. Você tem percebido isso? Muito, né? Muito. E alguma relação com o processo de adoecimento a partir disso? Com certeza. A gente percebe que as pessoas estão cada vez mais... Transtornos mentais, eu gosto de uma crônica de uma jornalista que ela fala, acordei doente mental, né? Eliane Brum, porque todo mundo tem ansiedade, insônia, depressão, enxaqueca, tá todo mundo com alguma coisa, porque realmente estamos num momento, mas nós estamos num momento muito crítico, né? Do planeta, nós estamos em guerra, né? Agora a gente tem que buscar essa paz interior, essa integração para a gente poder lidar. Porque problemas nós vamos ter sempre, mas a forma com que cada um de nós lida com esse problema é que é
vamos dizer assim, a questão principal. Porque é só lidar com o problema e resolver, né? Não adianta desesperar, não adianta se revoltar, vai piorar o problema. Então, se o mundo está, né, lá fora está em guerra, a gente tem que estar em paz aqui para compensar, né? Para compensar. Lembra que o inconsciente não compensa a consciência? É isso. Vamos buscar paz. Muito bem, então ficamos com essa mensagem. Busquemos paz aí em todas as nossas atitudes e atos e expressões. Gente, obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada, Daniel.